Olá, esse é o programa Deixa a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer e nós estamos compartilhando com você esse conteúdo bíblico, mas se você quiser ter uma transcrição escrita dele, um resumo, um esboço dessas palavras, então ligue para a gente e nós enviamos gratuitamente para você esse material. Esse serviço de envio gratuito é feito assim, você telefona e nós providenciamos uma forma de fazer com que chegue a você. O nosso telefone é 3342-5269. Olha, anota aí, 3342-5269. Você liga, nós vamos anotar o jeito de lhe passar esse material e você pode tanto usar para seu estudo pessoal, para checar alguma informação, ou até para ensinar e passar para outras pessoas. Nós estamos tratando nesses dias do sentido do Natal, porque o Natal, de novo, é uma destas festas mais importantes, eu diria, do mundo, né? Na cristandade, mas mesmo países que não são cristãos sabem, conhecem, até alguns deles celebram o Natal por motivos outros comerciais, né? Que o Natal se tornou uma data muito importante. Mas realmente a questão que surge é que muitas vezes as informações sobre o Natal não são compatíveis com a realidade. Tem muita coisa inventada, muita coisa posterior. Então, a grande pergunta é, por exemplo, qual que é a data do Natal? Então, isso é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque os cristãos mais antigos, eles pensavam realmente, pela instrução bíblica, que a morte de Jesus e a Páscoa era a data mais importante, que a data do nascimento de Jesus não era importante. Tanto que Orígenes, um cristão do terceiro século, muito famoso pelos seus comentários, suas obras exegéticas e até filosóficas, Orígenes disse que os pagãos é que que comemoram aniversários. Faraó, Herodes, esses homens comemoram aniversário. Nós cristãos comemoramos não o aniversário de Jesus, mas a data da morte dele. O momento que ele morreu. E justamente os cristãos mais antigos não se preocuparam com a data do chamado Natal, que nós chamamos o Natal. Mas numa obra do terceiro século, mais ou menos do ano 243, um certo autor dizia que como a criação tinha sido iniciada no dia 25 de março, olha só a ideia dele, que o mundo tinha sido criado no dia 25 de março, o Sol, então, devia ter sido criado no dia 28, lembra? Porque o Sol não foi criado no primeiro dia, foi criado no quarto dia da criação, né? Então, 28 de março é o dia da criação do Sol. Ora, se Jesus é o Sol da justiça, de acordo com a profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 2, olha onde o cara foi buscar, né? Se Jesus é o Sol da justiça de Malaquias 4, 2, então Jesus deve ter nascido no dia 28 de março, que é o dia da criação em que o Sol foi criado, para quem acreditava que a criação começou no dia 25 de março, o primeiro dia da criação. Toda essa construção é muito estranha para nós, né? Porque, de novo, não tem como saber a data do primeiro dia da criação e toda essa coisa, mas são conceitos antigos. Então, veja, numa época, em algum momento da cristandade, o Natal era dia 28 de março. Mas teve um monte de outras datas sugeridas. Uma data famosa era 2 de abril, porque era o início da primavera lá no hemisfério norte, né? Lembra que Jesus nasceu no hemisfério norte, é o contrário das estações aqui do hemisfério sul. Outra data sugerida foi 19 de abril, 20 de maio. E o Júlio Africano, que viveu mais ou menos no ano 211, ele escolheu uma data no inverno. Ele escolheu 25 de dezembro, que é a famosa data que nós usamos hoje em dia, né? Então, ao redor de 211, olha, terceiro século, na verdade, já temos alguém comemorando o Natal na data que nós usamos hoje. A data de 6 de janeiro, que foi uma data considerada como a data do batismo de Jesus, também foi depois usada como data para celebrar o Natal, mas era originalmente uma data usada para falar do batismo de Jesus, né? Mas, de novo, outra data, então veja, 28 de março, 2 de abril, 19 de abril, 20 de maio, 25 de dezembro, 6 de janeiro, né? Inclusive, essa data de 6 de janeiro, até hoje a igreja armênia, as igrejas da Armênia, a Armênia foi o primeiro país
povo em massa se converteu ao cristianismo, né? Foram os armênios. Eles usam a data 6 de janeiro. Então o Natal lá na Armênia não é 25 de dezembro, é 6 de janeiro. Não é? Agora, vamos falar um pouco de informação histórica. Essas observâncias do 25 de dezembro são tradicionais, e a primeira observância assim, dessa data, por exemplo, em Roma, que a cristandade ocidental depende muito da igreja de Roma, né? Tanto os católicos como os protestantes que vieram do catolicismo em conflito com eles e ao mesmo tempo em continuidade ao pensamento deles, usam a data de 25 de dezembro, que só foi comemorado em Roma no quarto século, no ano 336, né? E essa data entrou lá no mundo grego, na igreja ortodoxa grega, que é a igreja mais importante lá para a Rússia, para o Oriente todo. Essa igreja só começou a usar o 25 de dezembro no ano 379, ou seja, no quarto século, bem adiantado. O Egito só aceitou essa data no ano 431, as igrejas coptas, né? E as igrejas da Palestina, Jerusalém, que é a região onde Jesus realmente nasceu, só aceitaram lá pelo sexto século, cerca do ano 650, vai, né? E de novo, a igreja armênia até hoje fica com 6 de janeiro, não aceita. Mas por que o pessoal da Palestina nunca aceitou o nascimento de Jesus em dezembro? Porque é improvável, gente. Lá no hemisfério norte, dezembro é frio. Você vê que nos países realmente que fazem a grande propaganda do Natal, que Estados Unidos, Inglaterra, Europa, né? É época da neve. E embora a Palestina não é um país tão ao norte, também, na região da Palestina também neva, viu, gente? Se você procurar na internet vai ver fotos de Jerusalém toda coberta de neve. Então tem frio nessa época. Então, se Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro, no inverno do hemisfério norte, seria muito pouco provável que os pastores estivessem com o rebanho lá no campo, como diz o Evangelho de Lucas, lembra? O Evangelho de Lucas diz que os anjos apareceram para os pastores que estavam guardando o seu rebanho lá no campo. Os pastores fariam isso no tempo quente. Na época quente, você leva o rebanho come, o rebanho pasta e pode dormir por ali mesmo. Uma ovelha encosta na outra, não tem muito frio, é bom. Mas no inverno, em dezembro, não se faria isso, né? E também aquela viagem de José e Maria para chegar em Belém, né? Se fosse feita em dezembro, seria fora do comum. Não se viajava no mundo antigo nem de barco e nem mesmo a pé no inverno. O inverno é uma época de frio, uma época ruim para fazer qualquer viagem. Imagina José pegar sua esposa grávida e pôr numa viagem no tempo do inverno. Isso era pouquíssimo provável. Então, por causa disso, a gente não dá muita importância para o aspecto histórico do dia 25. Agora, por que o dia 25 então venceu? Bom, há uma série de conjunturas, mas talvez a razão mais importante é que no dia 25 havia uma festa pagã ao Sol, não é? Ao Deus Sol. Então, quando o cristianismo foi tomando o lugar das religiões, do paganismo greco-romano, substituir a festa ao Deus Sol por Jesus, que é o Sol da Justiça, segundo aquela profecia de Malaquias, então aí as coisas são interessantes para ocupar um espaço de uma festa que existia já, mas tinha um sentido pagão. Os cristãos não queriam festejar uma festa pagã, então entrar no sentido da festa cristã. Agora, o que nós cristãos podemos fazer com tudo isso? Então, o que nós podemos fazer é realmente voltar ao cristianismo mais antigo e lembrar que a celebração de Jesus pela Escritura é no domingo. Todo o primeiro dia da semana, segundo a instrução do apóstolo Paulo, segundo o mandamento do próprio Senhor Jesus, os cristãos se reúnem e tomam o que se chama a ceia do Senhor, a comunhão. Alguns vão chamar a Eucaristia, ou seja, o momento de lembrar de Jesus. E esse momento de lembrar de Jesus não é do nascimento dele. Na verdade, a gente lembra da morte dele. Lógico que aquele elemento ali, aquele momento da participação da ceia, lembra de muitos eventos importantes da vida de Jesus. Lembra do Domingo de Ramos, que ele entrou como rei em Jerusalém. Lembra
daquela Semana Santa da Páscoa, quando ele foi traído e morto na cruz. Lembra depois da ascensão dele, porque a gente comemora a ceia até que ele venha. Lembra do Pentecoste, quando realmente a nova aliança começou a valer para os discípulos, e aquele momento da ceia lembra da nova aliança. E lembra, lógico, do Natal. Jesus nasceu, tinha um corpo, e tinha corpo e sangue, e a gente na ceia, na comemoração da ceia, lembra de Jesus como um ser humano que veio para nos redimir. Então, a celebração cristã fundamental não é uma vez por ano, não é num mês específico, seja janeiro, seja dezembro. A celebração fundamental é no domingo, o dia da ressurreição. Jesus morreu na sexta-feira, mas os cristãos não têm nada de festa na sexta-feira. A festa deles é sempre no domingo, porque no domingo Jesus ressuscitou, no domingo Jesus venceu a morte, no domingo Jesus foi apontado por Deus como Filho de Deus. No domingo, então, nós recebemos a certeza da salvação. Então, as festas de Natal têm aspectos positivos. Lembram de Jesus. A gente tem a oportunidade de falar do Evangelho nessa época, tanto que, veja, esse programa aqui nós estamos falando justamente de Jesus e do Natal, usando o costume, usando a época. Então, isso é bom. Não há nada negativo no pensar do Natal, no pensar na pessoa de Jesus. Qual algum aspecto negativo? Tem gente que fica muito brava porque tem raízes pagãs, tem a data era do Deus tal. Agora veja, raízes pagãs, a gente sempre pode dizer que todas as nossas raízes, toda a raiz da humanidade está cheia de paganismo em tudo. Mas nós devemos submeter todas as coisas a Cristo e tirar os elementos que são, talvez, que nos levam para um desvio, mas usar tudo que nós podemos na nossa cultura no convertido, voltado para Cristo Jesus. Então, mas há um certo temor nesse sentido de o paganismo estar tomando conta. É uma tradição humana, são tradições humanas, de fato é uma tradição humana. É um feriado como o 7 de setembro para nós no Brasil, ou como Proclamação da República, ou como o Dia do Trabalho, é um feriado e nós não temos obrigação realmente religiosa, mas como elemento da cultura. Nós vivemos numa cultura religiosa e nem todo mundo no Brasil é cristão, nem todo mundo professa a fé cristã, as pessoas têm direito a ter outras crenças religiosas, mas o ponto é que nós usamos a data no sentido do diálogo religioso, no sentido de apresentar Cristo de novo para as pessoas, cujo Natal, cujo nascimento até faz apelo às outras religiões também, a outras pessoas, né? E aí a gente, então, entende os aspectos positivos e negativos e fica com a Bíblia. Reforça o quê? O fato de que somos convidados para lembrar de Jesus sempre, não uma vez por ano, mas todo domingo. Então, a gente vem aqui para falar do Natal, a gente vai lá na festa de Natal e convida as pessoas ao quê? Ao verdadeiro memorial de Jesus, que é a lembrança dominical do sacrifício dele no dia da ressurreição. A ceia do Senhor, a comunhão, a chamada Eucaristia. Então é isso que nós estamos convidando você para fazer também. Venha comemorar o Natal, não só num dia, mas toda semana. Então, se você quer receber esse material transcrito gratuitamente, liga para a gente, 3342-5269, e a gente combina com você uma forma de você receber. É um envio gratuito, tá? Não tem qualquer custo. E aí você pode receber o material tanto para seu estudo particular, como para você também poder ministrar isso para outras pessoas. Então, ligue para nós, o Seminário Teológico Ebenezer está aqui para servir você, para lhe ajudar no seu conhecimento bíblico. Fique com Deus e até mais.